Bem, acho que a principal conclusão é que encontramos aqui à segunda. Foi assim a semana passada, é assim hoje, para a semana cá estaremos, na semana a seguir a mesma coisa. E esta é a primeira nota, estamos aqui claramente a empatar. Muitas das dúvidas que tínhamos hoje eram as que tínhamos na última reunião e era até as que tínhamos logo quando o documento é apresentado. Segundo aquilo que nos foi dito, teremos então de hoje a 8 dias uma reunião aqui para tratar questões técnicas. Depois, 15 dias depois, 2 por 15 dias, teremos então aqui uma reunião já para discutir o articulado. O articulado, mais uma vez, não nos foi entregue, nem na véspera, nem sequer na própria reunião e, portanto, mais uma vez fomos confrontados com a projeção de um articulado. Portanto, ser-nos-á enviado hoje, nós na quinta-feira faremos um plenário onde vamos dissecar esse articulado. No entanto, as dúvidas que tínhamos ainda não estão completamente satisfeitas, digamos assim. Ainda não se percebe muito bem, embora por palavras já deu a entender que, relativamente à mobilidade interna, eventualmente poderá manter-se mais ou menos o regime atual. Relativamente depois ao chamado procedimento concursal em contínuo, aqui é que ainda há mais algumas dúvidas. Foi garantido que os professores poderão verificar as listas, se está tudo correto, se não está. Vocês sentem que contamos encontros estão a empatar? É bem isso que estava a dizer? Sentimos, porque não há, é aquilo que estava a dizer há pouco. A diferença entre hoje e a reunião, a antepenúltima reunião, basicamente é a mesma. Temos quase as mesmas dúvidas e depois há uma matéria, essa sim que nos preocupa sobremaneira, que é o que é que vai acontecer aos quadros de pessoal docente, que é isso que está registado no atual Estatuto de Carreira e que o Ministério insiste em encontrar outras formulações. Hoje não apareceu a expressão mapa de pessoal, mas são outras referências. Mas, por exemplo, a expressão mapa de pessoal implica que um professor pode ser despedido, pode ser extinto o seu posto de trabalho num processo de reorganização do serviço e, por exemplo, o quadro do pessoal docente não. É uma vaga que extingue quando vagar. E, portanto, essa para nós, a manutenção no Estatuto da Carreira Docente de um conjunto de garantias, que são concursos e não procedimentos concursais, que somos uma carreira de corpo especial, e não uma carreira especial, que somos vinculados num quadro de agrupamento, num quadro de escola não agrupada ou num quadro de zona pedagógica e não afetos a um mapa de pessoal, que há qualificação, portanto que há habilitação profissional e não qualificação científica e pedagógica, que há habilitação própria e não qualificação científica. São palavras, é isto que nos tem atirado sempre. Bom, a FENPROF é alarmista, isto são palavras. Pois, mas as palavras é o que está registado nos decretos-lei e é aquilo que se aplica. Portanto, se este governo, mesmo que tenha a intenção de manter as coisas mais ou menos como estão, e até que as mantenha durante a sua vigência, aquilo que tem que ficar na lei vai para além deste governo. É um contrato que fica entre os professores, a administração. E, portanto, isso para nós é que é importante. Nós, enquanto organização sindical, temos que defender os interesses dos professores e, naturalmente, é isso que estamos aqui a fazer. E eu acho que o Ministério, com este empata, está a dar um grande contributo para que, de facto, no dia 16 de maio, tenhamos uma grande manifestação de professores aqui em Lisboa, porque o que é preciso fazer é valorizar o Estatuto da Carreira Docente, é valorizar a profissão docente, de forma a responder ao gritante problema da falta de professores. No que diz respeito à projeção do articulado, não ficaram a conhecer nenhum detalhe, nenhum pormenor que venha a esclarecer algumas das dúvidas que têm? Segundo aquilo que nos foi dito, é que nos vai ser enviado um articulado que já vai esclarecer as dúvidas que tínhamos aqui. Portanto, hoje ainda será enviado, será mais detalhado em alguns
algumas dessas dúvidas, como sejam a questão do que é que acontece afinal à mobilidade interna e como é que vai funcionar o tal procedimento concursal em contínuo diariamente para satisfazer as necessidades residuais. Quais são as dúvidas que têm em relação ao concurso contínuo? O concurso contínuo, por exemplo, atualmente existem 2 mecanismos, se quisermos assim, para responder às necessidades que vão surgindo nas escolas. É a reserva de recrutamento, em que os professores inicialmente fazem a manifestação das suas preferências e depois, em função de existir vaga ou não nas preferências que manifestaram, são colocados. Quando não se consegue colocar um professor por essa via, há depois a contratação de escola, em que os professores escolhem e dizem assim: eu quero concorrer àquela escola, quero concorrer àquela, são ordenados e depois são colocados ou não. Aquilo que o Ministério diz é que o que vai funcionar a seguir será uma espécie de contratação de escola centralizada e acaba a reserva de recrutamento. Mas surge logo uma dúvida: bom, mas é que atualmente as contratações de escola obedecem a um universo pequeno, que é o que fica, que não encontrou resposta na reserva de recrutamento. Depois vamos ter um universo muito maior. Se os professores vão ter que estar a cada momento, diariamente, a dizer: eu quero escolher a escola A, a escola B, a escola C, a escola D, quer dizer, não fazem mais nada na vida do que tirar 2 horas por dia para estar a ver aquilo que aparece. O que hoje já foi dito, veremos se vai ficar registado ou não, é que haverá na mesma uma tal manifestação de preferências prévia e que depois o professor só terá que clicar se está interessado ou não em concorrer àquela escola. Mas temos essencialmente dúvidas relativamente a isso e relativamente à mobilidade interna, porque todos os anos há ainda milhares de professores que não são colocados logo naquele primeiro momento, professores de quadro de zona pedagógica que não têm serviço e professores do quadro de agrupamento que também não têm serviço para atribuir naquela escola. E, portanto, ao dizer-se que há um momento só, o que é que acontecia a esses restantes professores? Hoje já foi admitido, teremos que ver agora no articulado, que esses professores poderão ser colocados posteriormente. Em relação à greve do dia 16, quais são as condições para que ela possa acontecer ou não acontecer? O que é que está pendente? Não há greve no dia 16, há uma manifestação nacional de professores que vai acontecer porque, de facto, aquilo que os professores pretendem é que se valorize o estatuto da carreira, que seja urgente essa valorização e que chega, portanto, a andar aqui. É importante, digamos, tratar devidamente as coisas, mas nós achamos que estamos a patinar e não há necessidade de estarmos a patinar. Por isso, independentemente do resultado destas 2 reuniões que aí vêm, vai-se manter essa manifestação? Sim, no dia 16, um sábado, sem prejuízo para ninguém, exceto para aqueles que se vão deslocar, os professores vão estar em Lisboa a exigir que isto ande para a frente.